Olá, aqui é Renata Oliveira, eu estou aqui para contribuir com você, para que você descubra os seus talentos, viva o seu propósito e tenha resultados na sua carreira ou no seu negócio. E é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou falar como eu venci o medo de falar em público. Então você que tem esse medo, você quer saber mais, já se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações. Bora lá! Então é o seguinte, a primeira coisa que aconteceu comigo, né, vou até contar aqui uma historinha bem rapidinho, que foi o seguinte. Eu, muito nova, eu já estava ali exercendo o cargo de liderança dentro de empresa. Eu tinha ali uns 20, 21 anos, mais ou menos. E eu já liderava pessoas. Até que eu estava numa reunião gerencial, diretores, gerentes e tudo mais. Estava nessa reunião e o diretor falou assim, sai todo mundo da reunião e fica só a Renata. Falei, ai, é agora. Ferrou. Aí o que aconteceu? Nessa reunião o diretor virou para mim e falou assim, Renata, você precisa falar alguma coisa, você precisa abrir sua boca, porque a gente tá aqui numa reunião discutindo o assunto e às vezes tem a ver com a sua área e você não se manifesta. Eu saí dessa reunião com muita raiva, só que eu não tava com raiva dele, eu tava com raiva de mim, porque eu não conseguia expressar, eu não conseguia falar numa simples reunião de 15, 20 pessoas, ali eu já me travava, já não ia pra frente, já não conseguia falar. E por isso que eu estou aqui, eu destravei, já fiz palestras para 500, 800 pessoas e eu sei o quanto que isso bloqueia, trava a nossa carreira, o nosso negócio, porque a gente fica com bem menos visibilidade do que aquilo que a gente poderia. E isso faz com que a gente fique ali no cantinho esquecida. E não é isso que você quer, né? Você quer brilhar, você quer fazer com que você tenha aí a sua causa, o seu propósito, que você impacte muito mais pessoas, é ou não é? Então vamos lá, é o seguinte, se eu conseguir, você consegue. Se qualquer pessoa conseguiu, você também consegue. Esse é o primeiro ponto. Agora a gente tem dois pontos aqui. Como é que eu venci isso? Uma coisa que a gente precisa entender é que existe uma diferença entre o introvertido e o tímido, tá? Qual que é essa diferença? Introversão não significa que a pessoa seja tímida. São coisas diferentes que a gente precisa aqui ter esse entendimento. O introvertido são aquelas pessoas que, se precisar falar, ela vai expor o que ela precisa falar, mas às vezes de uma maneira um pouco mais contida, um pouco mais... o introvertido, ele não vai ficar falando muito da vida dele, ele é diferente do extrovertido. O extrovertido já é falante, fala com todo mundo e fala inclusive da própria vida. O introvertido não. O introvertido, ele fala o que precisa falar, mas, né, ele não fica falando muito das coisas dele e tudo mais. Ele é mais introspectivo, mais introvertido. Agora, o tímido, como eu falei, quando você tem timidez e vergonha, isso significa, isso te atrapalha, que era o que eu tinha lá atrás, nos meus 20, 21 anos de idade e até antes. Porque isso me atrapalhava, isso me bloqueava, isso me travava e eu não conseguia ir pra frente. Só que depois daquela reunião, tudo mudou. Aquela raiva interna que eu fiquei, aquilo que já estava dentro de mim, só que a hora que o chefe, né, o diretor foi lá e cutucou essa raiva, eu agradeço ele até hoje, que foi o seguinte, a partir daquele momento eu falei, eu não quero mais passar por isso. Eu tive uma decisão. E a partir dali, o que eu fiz então para vencer, para que eu pudesse falar em público? É o seguinte, o primeiro ponto, tá? É você se permitir falhar, se permitir errar. Porque nós somos seres humanos, a gente vai falhar, a gente vai errar, a gente... não tem jeito, tá? Então é uma coisa que você precisa aceitar. Muitas das vezes a gente não quer falar, a gente não quer expor, por medo de ser julgado, por medo de achar que o outro vai rir da gente, por medo de achar que aquilo que a gente vai falar é muito bobo ou insignificante. Quantas vezes, então, você não estava ali numa roda de amigos ou na empresa, ou enfim, e você tinha uma baita de uma ideia e você não falou, e isso, o outro vizinho foi lá, ou a outra pessoa pegou e foi lá e falou aquela ideia que você estava ali na sua mente para falar, e aquela ideia foi bem sucedida. É isso, gente. A gente não tem que se paralisar, a gente não tem que se bloquear, porque essa paralisação, esse bloqueio é nosso. Se é nosso, a gente mesmo tem esse dever, esse direito de destravar. Logicamente, nada impede de você buscar ajuda também, mas vamos lá. Então, o primeiro ponto
é você entender que eu já fui essa pessoa super tímida. E se você é assim, qual o pequeno passo que você pode fazer para começar a destravar? Não se imagina, pode até se imaginar, já lá, dando uma palestra para um monte de gente e tal. Pode ser? Pode ser. Mas vamos pensar num pequeno próximo passo. O que seria esse pequeno próximo passo? No meu caso, o que eu fiz? Quando foi numa próxima reunião, eu já mentalizei. Eu falei, eu vou falar uma única palavra no meio desses gerentes e diretores aqui. Nem que seja uma única palavra. Chegou na reunião, eu consegui falar essa única palavra. Para você ter ideia da minha timidez, a minha vergonha, como que era. Chegou numa segunda reunião, eu já consegui falar uma frase. Isso pra mim foi uma vitória gigantesca, porque eu não falava nada, eu não conseguia expor nada. E é você ir de vitória em vitória, pequenos passos que você vai chegando lá. Ok, agora quando a gente tá falando para um público maior, né? Como que isso acontece? Primeiro que a gente tem que entender que se você tem uma mensagem para passar, se você tem uma causa, um propósito que é impactar e ajudar muitas pessoas e levar sua mensagem para frente, entenda que a sua vergonha, a sua timidez, ela se torna tão insignificante perto de tudo aquilo que você quer fazer e construir. Esse é o primeiro passo que a gente precisa entender. É ter clareza dessa missão, desse propósito e deixar a sua timidez, a sua vergonha tão pequenininha que será que vale a pena mesmo eu dar força para essa timidez, essa minha vergonha de tudo aquilo que eu quero construir, fazer para minha carreira, para o meu negócio? Isso são perguntas que você precisa fazer. Se realmente você quer romper com essa barreira, porque é uma decisão. Você está cindindo ali, você está indo para frente. Imagina só que você vai romper com uma ponte. Eu quero ser uma pessoa diferente daqui para frente. E a ponte se quebra ali no meio e você já passou de lado. E você tem que fazer diferente. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu tô olhando para minha cola aqui. Para que a gente possa ir para esses próximos passos, você entender que você não é perfeito, você começar com pequenos passos, você ter uma linguagem simples e direta. Antes, lá atrás, eu queria falar palavras mais difíceis, rebuscadas e etc e tal. Gente, isso não conecta. Isso só faz quem tá te ouvindo confundir ao invés de esclarecer. Então não faça isso. Tenha uma comunicação simples e direta, tá? E a gente sabe que uma das maiores necessidades do ser humano é ser amado, né? Ser respeitado e tudo mais. Só que assim, o primeiro ponto que você precisa ter claro aí na sua mente é o quanto que você se ama, o quanto que você se respeita, porque a partir do momento que você tiver isso fortalecido, esse seu poder pessoal, pode vir qualquer coisa de fora que isso não vai te atingir, certo? Então hoje, quando eu tô aqui muito exposta na internet, acontece de tudo, elogios e críticas. E não é por causa disso que eu vou parar de fazer, porque o meu propósito ele é tão grande, tão maior, tão mais forte. E é isso que eu quero que você enxergue. A partir do momento que a gente tem clareza dos nossos talentos e o que fazer com eles, a gente enxerga o nosso propósito, a nossa missão. Sai da frente. Sai da frente que eu tô passando e eu quero colocar a minha voz no mundo, certo? Então eu quero que você tenha essa clareza da sua missão, do seu propósito e se fortaleça dela e de você mesmo, para que esses medos, e eles vão existir. Quando eu fui lá fazer palestra para 500, 800 pessoas, você acha que eu não tava com medo? Tava. Me deu piriri, me deu insônia, tudo que você possa imaginar, não conseguia comer, estava fraca, mas fui lá, fiz o que tinha que fazer e a hora que terminou, eu tranquilizei. Mas a partir do momento que eu fui vencendo cada obstáculo, a gente vai indo e a gente começa a imaginar assim, fala, gente, como a gente se trava por coisas assim, sabe? Tão pequenas. Esses medos de julgamentos não levam a gente adiante, não leva a gente para o sucesso. Então coloque aí uma meta para você. Qual vai ser o seu pequeno passo que você vai fazer para que você vença esse medo? E o medo é o seguinte, quanto mais eu faço, menos medo eu tenho, tá? Então fica aí esse meu recado para você
E se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. E olha só, eu tenho um bônus aqui pra você. 2 livros que me ajudaram bastante, tá? Nas minhas apresentações e tudo mais. Esse daqui é um livro do Robert Chiniachik, né? Então, Apresentações Poderosas foi um livro que me ajudou muito. E, enfim, ele tá todo sublinhado, né, e tal. Eu fiz até um mapa mental do livro. Esse foi um livro. E tem um outro livro também, que é esse daqui, né? Como se tornar um palestrante de sucesso, também é um outro livro que eu super indico pra você, tá bom? Então é isso. Aqui estão os meus bônus pra você. E se você quer saber mais, eu fico muito feliz de você colocar aqui nos comentários. Renata, eu fiz a minha primeira palestra, eu venci o medo de falar em público, eu fiz a minha primeira live, eu fico tão feliz. Então, deixa aqui nos comentários também se esse vídeo falou com você de alguma forma, certo? Grande beijo pra você, bora lá pro sucesso que você merece!